Notícias e informações importantes acontecendo a todo momento. Este é o Escalada Militar News. Hoje, um episódio que mexe com o tabuleiro geopolítico do continente. Um conjunto de documentos descritos como sensíveis e internos foi divulgado e promete virar a correlação de forças em torno do governo venezuelano. O material, atribuído a uma iniciativa ligada à administração Trump, reúne milhares de páginas e afirma expor, em detalhes, como o poder operária por trás das aparências. Dinheiro do petróleo, redes internacionais, repressão, influência estrangeira e uma estratégia de isolamento político em tempo real. E o mais importante, ainda que parte desse conteúdo precise de verificação independente, o efeito político já começou. Como foi montado e por que agora? Segundo a descrição do próprio pacote divulgado, o dossiê teria sido montado ao longo de anos com base em múltiplas frentes, interceptações de comunicações, depoimentos de desertores e rastros financeiros, apontados como suspeitos, além do cruzamento de dados públicos que, quando conectados, revelariam padrões escondidos, porém visíveis para quem sabe onde olhar. E aqui entra um ponto-chave. Mesmo antes de qualquer batalha de autenticidade nos tribunais ou em organismos internacionais, um vazamento assim tem poder de desorganizar alianças, constranger governos e forçar reposicionamentos. O primeiro grande núcleo do material gira em torno do petróleo, a principal fonte de riqueza da Venezuela. A narrativa apresentada no dossiê diz o seguinte: enquanto a população enfrenta dificuldades severas, parte da renda do setor energético teria sido canalizada para uma arquitetura financeira paralela, com empresas de fachada, contratos supostamente forjados e intermediações que comem a diferença do preço. A engrenagem descrita funciona assim: o petróleo seria negociado com desconto para intermediários ligados a figuras do poder. Depois, esse produto seria revendido a preço de mercado. E a gordura da operação, a diferença, iria para contas espalhadas por vários países. O documento fala em mais de 200 contas bancárias, distribuídas em cerca de 15 países, usando laranjas, parentes e empresas registradas em paraísos fiscais. E traz uma cifra que chama a atenção: dezenas de bilhões de dólares, com menção de pelo menos 30 bilhões ao longo de aproximadamente uma década, valores que, segundo o texto, seriam suficientes para sustentar políticas públicas essenciais. É fundamental dizer, nós estamos relatando o que o material alega, mas politicamente a bomba está lançada. O segundo bloco do dossiê amplia o escopo e entra numa área explosiva: a acusação de conivência e até participação de setores do Estado venezuelano com redes criminosas transnacionais. O texto descreve que rotas de tráfico teriam contado com proteção, com uso de portos e aeroportos, e com forças de segurança atuando como garantia armada de operações ilícitas. Vai além. Afirma que haveria encontros e coordenação com grupos criminosos, com negociações sobre logística e divisão de lucros. Isso, se sustentado por provas robustas, tem um peso devastador. Um governo acusado de administrar o Estado como plataforma para crime organizado perde margem de defesa, e seus aliados ficam sem discurso. O terceiro eixo do material é o mais sensível socialmente: denúncias de repressão sistemática. A tese apresentada é que a violência contra protestos não teria sido caso isolado, mas resultado de diretrizes, com instruções por escrito e metas de prisões. O dossiê também fala em um mecanismo de vigilância ampliada contra opositores e familiares, incluindo listas de monitoramento, pressão sobre empregadores e relatos de desaparecimentos sem registro formal. Num cenário assim, a disputa deixa de ser apenas política, passa a ser moral, humanitária e jurídica. E o custo de apoiar o regime para governos estrangeiros sobe drasticamente. Sistema eleitoral sobe suspeita. O quarto capítulo é o coração do debate de legitimidade. Eleições? O material afirma que haveria manipulação técnica e administrativa para assegurar vitórias, mencionando instruções a operadores, percentuais esperados, auditorias meramente cenográficas e até referência a código de software usado para alterar contagens. Se confirmado, muda o status internacional do governo. Se uma acusação desse tipo ganha tração e se prova, ela muda o status do governo perante o mundo. Deixa de ser apenas governo contestado e passa a ser governo sem mandato reconhecível. O quinto ponto fala de influência cubana em áreas vitais. O dossiê descreve conselheiros que não seriam apenas consultores, mas agentes com poder de decisão, presença em estruturas de segurança, inteligência e validação de políticas fora do território venezuelano. Isso, politicamente, é ouro para quem quer argumentar que o governo perdeu autonomia e opera sob tutela. E é veneno para quem tenta sustentar a narrativa de soberania plena.
Agora, observe a estratégia descrita. Em vez de soltar tudo de uma vez, o material seria liberado em partes, dia após dia, mantendo o assunto vivo, alimentando o noticiário internacional e corroendo gradualmente o espaço de defesa do governo. O efeito prático disso é criar uma pergunta incômoda para qualquer aliado de Caracas. Vocês vão continuar ao lado deles mesmo depois disso? O governo nega e chama de fabricação. A reação, segundo o próprio texto base, é previsível. O governo venezuelano nega, classifica como operação de propaganda e acusa interferência externa. O problema é que, no campo da opinião pública, a negação perde potência quando o material alega conter detalhes técnicos, assinaturas, carimbos e dados difíceis de inventar. E há uma consequência interna crucial. Quando nomes e transações passam a circular, cresce o incentivo para deserções, acordos, vazamentos e disputas internas, porque pessoas envolvidas percebem que podem ser as próximas a pagar o preço. O que está em jogo aqui não é só a Venezuela, é a arquitetura política da região, o alinhamento de governos, as pressões econômicas e a forma como o mundo vai lidar com regimes sob contestação. E a pergunta que fica é: este dossiê vai virar ponto de virada? Ou será apenas mais uma arma na guerra de narrativas? Uma coisa é certa: quando a política entra em modo documento contra documento, ninguém sai ileso. Se você quer acompanhar os próximos capítulos dessa escalada, se inscreva no Escalada Militar News, deixe o like e ative o sino. Aqui você entende o que está por trás das manchetes, com contexto, leitura estratégica e foco no que realmente importa.